pirâmide é, do ponto de vista da engenharia, a estrutura mais eficiente se tratando de estabilidade e distribuição de forças, Alice. Não bastasse isso, ela ainda serve a simbologia do sagrado com equivalente eficiência. A primeira chama-se princípio da neutralidade. Nela se assenta a ideia de que à medida que se eleva a consciência a um patamar acima na pirâmide, rumo ao topo, o que está na base não é mais desejável, e por isso, por não ser mais manipulada por tais anseios e carências, é possível neutralizar os conflitos nessas esferas. Isso significa crescer em direção ao ideal humano. Em outras palavras, depurar os sabores. Contudo, minha jovem, esse é apenas um aspecto dessa simbologia. Ela igualmente nos serve de outras formas. E para ilustrar esse outro prisma, comecemos pela sua criatividade, que é bem fértil, diga-se de passagem, minha cara. Até demais, se me permite. Sendo essa uma habilidade inquestionável, não a descarto, e em nome da didática, lanço mão a ela. Imagine que se inicie um debate sobre o que é certo e o que é errado, Alice. O que você acha que aconteceria? Nem preciso dizer que a relação proporcional entre esforço, concordância e efetividade não ia ser nada equilibrada. Como costumo dizer, não precisa acreditar em mim, é só levantar os olhos e ver. E não vou nem apelar para o passado de sua espécie como argumento. Enfim, nos moldes do que tenho dito, a ideia de civilização não se faz pela soma de um montante de pessoas. O nome disso é bando. Para que um conjunto seja devidamente nomeado de civilização, esse deve ter no seu ethos uma pirâmide de 4 faces, sendo elas a ciência, a religião, a arte e a política. Só aí há motivo de sobra para entortar o nariz. Haja vista, esses 4 marcadores são tão subjetivos quanto os sabores forem possíveis. O que eu quero dizer é que não há consenso, nem neles por eles mesmos, quanto mais entre eles. O que não falta são conflitos na ciência entre os cientistas, na religião, entre os crentes, na política, entre os tiranos. Haja vista, político pelo que deveria ser é mais raro, embaçado e duvidoso que pé grande. E se eu for entrar pela esfera da arte, é ainda mais trágico, como já discutimos. E apesar de não ser condescendente com respostas fáceis para perguntas complexas e complicadas, esse caso parece ser uma exceção à regra. Veja, Alice, como lhe expliquei, as 4 faces de uma civilização se deitam na arte, na política, na religião e na ciência. Porém, essa pirâmide de 4 faces tem obrigatoriamente uma base. E não por acaso ela é a base. Isso é proposital e estratégico. Chamemos a 5ª face de sabedoria. E como sabedoria não é inerente da genética, mas do esforço, dedicação, disciplina e competência, o mínimo que podemos ter por ela é a filia, ou seja, a simpatia, ou se preferir, o amor. Por isso, como não somos sábios de nascença, pelo menos amor por ela deveríamos ter. Pena que a conjugação não é imperativa, Alice. Em suma, a 5ª base é a filosofia. Esse é o objetivo da sua espécie, minha cara. A busca pelo saber. Veja, não estou falando de informação e conhecimento. Estou falando de sabedoria. E há entre eles diferenças bem destacadas, como já lhe expliquei em outro momento. Na prática, uma nada tem a ver com as outras, mesmo que tratem de coisas parecidas. Mas como não temos tempo para pormenores, vamos adiante no raciocínio. A filosofia, que não é a mesma coisa que correntes filosóficas e ideológicas, que a nota fique clara, serve ao propósito de unir as 4 faces como base de desenvolvimento e eixo de valores. E sim, Alice, para sua espécie, inteligência não é estilo de vida, é propósito dela. Vê a diferença? Essa base, onde o termo se restringe à etimologia, é a raiz do desenvolvimento de uma sociedade sã e adequada, assim como de um ser. Afinal, um conjunto é composto de partes. Uma civilização sábia e eficiente é composta de seres sábios e eficientes, nada mais óbvio. Dito isso, o atributo de amar o saber e a busca por ele
Transcende o universo subjetivo, mental e ideológico dos valores particulares de seja lá o que se passa na sua cabeça. O que eu estou dizendo é que há um protótipo base da vida organizacional, ou cósmica, como costumo dizer. Há na raiz da filosofia uma realidade objetiva para os que almejam a humanidade, uma unidade de pensamento humano. Alguns dos seus se aproximaram dessa ideia quando especularam sobre o significado e definição do belo, do justo e do bom. Essa realidade fundamental representa as configurações de base de um ser humano, independente do tempo, da cultura ou da religião ao qual esse ser se insere. Ou seja, não existem tipos de humanidades, Alice. Existe humanidade. Entende onde eu quero chegar? A moral se tornou algo relevante na sua sociedade, Alice, pois os da sua espécie abandonaram a humanidade potencial que há no ethos de cada um deles, minha jovem. Por isso, criam ethos sintéticos, perecíveis, contagiantes e conflitantes, e chamam de ética, acreditando funcionar. Não vai. Dou ponto pelo esforço, mas pela eficiência, vocês perdem. Repito pelo tônus do ensinamento. Se a ciência, a arte, a religião e a política evoluem, no sentido de andar para frente, sem a devida base da sabedoria, ou pelo menos da busca e filiação dela, as coisas serão como estão. Novamente, Alice, meu argumento não está na razão, mas a justificativa está no mundo. É só você olhar para ver. Nesses insanos moldes de muitas bandeiras sem mastro, cada um criará a sua própria moral. A questão é que tais éticas são inseridas no universo mental e ideal subjetivo. Em outras palavras, elas quase nunca combinam, exceto pelos universos intersubjetivos, mas sempre haverá cercas e fronteiras. No final das contas, Alice, sempre haverá rupturas, e quando rupturas se juntam, há, por definição, corrupção. O que falta aos da sua espécie, e isso se perdeu nas incontáveis eras desse mundo, é o verdadeiro amor ao objetivo da filosofia: ser sábio ou sábia. Muitas ideias, complicados argumentos, justificativas ajustadas, manipulações baratas e apelos miseráveis, todos sofisticados e, como bons sofistas, bem convincentes. Contudo, quase todos pouco eficientes e quase nunca humanamente sensatos. Não tente ser correta, Alice. Antes disso, seja sensata. Pois o que você chama de moralidade é só o primeiro passo para a insanidade. Primeiro o saber, minha criança, depois o fazer. A consciência humana, Alice, leia-se a filosofia, deveria criar as circunstâncias. A vida deveria ser assim. Essa é a ordem da eficácia, não o contrário. Nesse momento, são as circunstâncias que estão forjando a mente humana. São as subjetivas e deturpadas ciências, alucinantes religiões, delirantes artes e ilusórias políticas que fabricam a consciência do ser. Evidente, não vai funcionar. E mesmo que funcione por algum breve tempo, é só acaso e adestramento. Isso não é nada civilizado.